Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, a Microsoft fez diversas atualizações aí no Windows 11 agora em 2026 a fim de melhorar o desempenho, estabilidade e segurança do sistema. Eu ainda vejo muitas pessoas reclamar na questão de segurança ali e desempenho, mas será que realmente, pessoal, o Windows ele não melhorou? Será que realmente ele não mudou essa questão de segurança e desempenho? Bom, desempenho pode ser até relativo, porque se você tiver um hardware muito fraco, ele simplesmente não funciona muito bem. Mas e a segurança? Será que faz algum sentido a divulgação que a Microsoft faz, né? O marketing ali em cima de que o Windows está cada vez mais seguro? Bom, é isso que eu vou discutir com vocês depois da vinheta. Bom, pessoal, eu estou utilizando o Windows aqui para produzir o conteúdo desse canal e também do canal principal. Mas, enfim, eu estou pensando em mudar para Linux ali por umas questões pessoais com os meus projetos, tá? Eu tenho alguns projetos para Linux ali e ter o Linux instalado na minha máquina é melhor, né? Então eu descobri um plugin que faz todo esse tratamento aqui de imagem no OBS sem precisar editar no Kdenlive depois. E tem o Sonar aqui no Windows que é muito bom. Mas o Big Linux também tem um áudio bom, não é ruim, entendeu? Mas o Windows é melhor, a gente sabe disso. Ponto final. Então eu tô pensando muito se vale a pena, né? Até porque esse canal aqui vai falar muito de Windows. O Windows, ele roda bem na máquina virtual, então para o que a gente vai fazer aqui, dá para fazer tranquilamente. É claro que eu preferia realmente ter ele instalado no meu PC, mas isso é papo para outro vídeo, fechou? Voltando aqui, eu venho utilizando ele como sistema principal, produzindo tudo aqui no canal, no dia a dia, etc. Mas eu realmente nunca testei a fundo assim, essa questão da segurança. Eu faço as configurações padrão, deixo tudo ativado ali, né, como vem no sistema. E, cara, eu não tenho muito do que reclamar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, cara, um exemplo de como o Windows melhorou muito nessa questão de detectar uma ameaça. Tá? Eu acho mais interessante eu mostrar para vocês na prática do que ficar simplesmente falando. Quando eu faço live, discuto no comentário com alguém, entra algum debate com algum inscrito, alguma coisa relacionada a isso, eles geralmente se baseiam em relatos de terceiro, né, ou histórico, entendeu? Ou simplesmente histórico de polêmicas que surgem por aí pela internet. Do contrário, eu uso sim essas polêmicas, essas notícias que saem na internet, né, sobre o Linux e sobre o Windows, mas geralmente eu costumo dar um testemunho próprio, prático disso, ou seja, eu costumo afirmar coisas que acontecem comigo. Então eu sempre faço vídeo ou lives baseados na minha própria experiência. Então para você pode ser que tenha sido diferente, mas eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo muito forte de que sim, o Windows ele melhorou na questão de segurança sim, né? E é isso que vocês vão ver agora. Bom, então aqui pessoal, eu tô com o navegador aberto aqui e eu tava pesquisando um aplicativo que eu vi em um vídeo do canal Mestres da Informática. Lá ele mostra a instalação desse aplicativo, né? Agora eu não lembro se ele chegou a mostrar o site e tudo mais. Só que é o seguinte, o Windows dele não detectou nada nesse aplicativo aqui, nenhum tipo de vírus. Mas o meu sistema detectou que esse aplicativo tem um vírus, tá vendo? Vírus detectado. Então assim, ele nem sequer deixou baixar. O Windows ele tem, eu não vou dizer que é padrão. No meu PC, geralmente quando eu instalo ele vem dessa forma, que é o quê? Se você vem aqui na central de segurança do Windows e você abre aqui, esse módulo aqui, ó, esse módulo geralmente ele vem desativado. Aqui a gente tem um problema. Muitos usuários, eles não sabem disso. E aqui a gente tem também outro problema. A partir do momento que isso aqui vem desativado, o usuário consegue baixar qualquer arquivo. Então, arquivos que não têm assinatura digital, arquivos que são suspeitos, arquivos que contêm scripts de modificação do Windows perigoso, né, ele acaba ali, né, como que diz, deixando uma brecha, né, ali a favor do vírus. Né? Então, você pode baixar um arquivo que contém um vírus e você não sabe, algum script malicioso que faça alguma modificação drástica aí no sistema, né, e ele acabe ali comprometendo, né, o usuário. Eu não estou falando que esse aplicativo aqui tem um vírus, eu estou falando que o Windows fez uma detecção. Nesse caso aqui, ó, o meu tá como, ó, você pode simplesmente ativar,
Ó, se o controle de inteligência de aplicativo identificar um aplicativo mal intencionado ou não confiável, ele irá bloquear para ajudar a proteger o seu dispositivo. Esse aqui, ó, tá no modo de avaliação, né? Então o meu não tá 100% ativado, mas veja só. Embora o controle inteligente de aplicativo esteja no modo de avaliação, ele aprenderá se pode ajudar a protegê-lo sem se preocupar muito. Nesse caso, ele será ativado automaticamente. Caso contrário, ele será desativado automaticamente. Então ele faz uma avaliação do arquivo e antes de simplesmente bloquear. Então isso acontece assim, ó, muito rápido e você não consegue simplesmente perceber. Ele vai bloquear, que foi o meu caso aqui, e você não percebe. Eu vou tentar fazer o download de novo, porque pode ser que como ele bloqueou a primeira vez e eu vou baixar de novo, ele pode, como é uma IA que faz isso aqui, tá? Ele pode entender que o usuário quer aquele aplicativo e que aquele aplicativo não oferece risco. Então é uma inteligência artificial aquilo ali, como eu mostrei para vocês, que faz essa avaliação, beleza? Vamos lá. Vou apertar aqui para baixar de novo. Ó, vou escolher aqui o lugar onde eu quero salvar. Tá vendo? Ó, vírus detectado. Então ele insiste que esse software é um vírus. Eu não vou colocar porque isso aqui me acende um alerta muito legal, entendeu? Não tô falando que esse aplicativo tem algum vírus. Pode ser apenas uma questão de certificação, entendeu? Mas eu prefiro não me arriscar. Então eu acho que essa atitude de não arriscar, eu acho que é a mais plausível para a maioria das pessoas, principalmente você que é leigo. Então aqui eu estou dando um exemplo de como o filtro do Smart Screen do Windows ele é muito eficiente. Isso aqui não depende do Chrome, é o Windows que bloqueia o salvamento do arquivo, ele não permite baixar o arquivo. Então, aqui a gente pode, né, ter um bom exemplo de que sim, o Windows ele está mais esperto sim, a forma de detecção, né, de ameaça no Windows melhorou muito. Tá? Então isso aqui pode ajudar você a se proteger até contra vírus mais perigosos, né? Por exemplo, ransomware por aí, é uma coisa mais drástica aí, porque às vezes você tá baixando um pacote de um setup de instalação de algum programa e dentro desse setup, cara, tá cheio de vírus. Tem trojan lá, cavalo de Troia e você não sabe. Então, o Windows conseguindo fazer essa análise antecipada, ele já vai bloquear a ameaça. Então, o recomendável é que você ou baixe no site oficial, né, ou você desconfie do aplicativo. Nesse caso aqui eu prefiro não arriscar, porque eu não sei se são aplicativos que possuem assinatura digital e eu não conheço esse site, eu não conheço a fonte, entendeu? Então assim, eu prefiro não arriscar. Mas é só um exemplo, entendeu? Não é um vídeo pra, nossa, tá denegrindo aqui a imagem do aplicativo. Não, cara, eu tô mostrando para vocês que essa ferramenta do Windows, ela tá muito eficiente. Entendeu? Eu não sei se você tentar baixar ele vai bloquear, depende da configuração que tu fez. Olha só que interessante, o meu Windows, se eu vir aqui em contas de usuário, aqui ó, alterar a configuração de controle de usuário. O meu tá no não recomendável, ó, nunca me notificar. Então meu Windows, ele entende que eu faço qualquer alteração no meu PC, ele não vai me alertar de nada. Por padrão, ele vem aqui, ó, tá vendo que tá até destacado aqui, ó, tá mais negrito? Pois é. Porque por padrão ele vem nesse perfil. Então tudo que você vai executar, ele vai perguntar se você quer dar permissão para o aplicativo. Então é mais uma barreira que o usuário tem que quebrar para conseguir executar algum programa. Se você colocar aqui no máximo, geralmente, pessoal, ele vai... Ó, vou arrastar aqui para o máximo para você ver. Ó, os aplicativos tentarem instalar software ou fazer alterações no meu computador. Eu faço alterações nas configurações do Windows. Então eu só vou conseguir fazer alterações nas configurações do Windows. Eu não vou conseguir fazer alterações em outras áreas do sistema, entendeu? Instalar aplicativo, essas paradas, eu não vou conseguir fazer. Então ele vai ficando cada vez mais drástico. Nesse aqui, ó, ele nunca vai me notificar, então ele passa direto, entendeu? Então assim, é uma barreira que você tem que quebrar. Então, como é que as pessoas ainda falam, né, que o Windows ele não é seguro, né? Baseado em quê? Bom, pessoal, a maioria dessas pessoas que falam isso, geralmente elas estão fazendo um marketing a favor do Linux ou algum outro sistema, e geralmente eles se baseiam muito naquela lenda antiga que veio do Windows 7 e acompanhou ali até o Windows 10, né? Então, nessa época, o Windows ele tinha muitas brechas para o usuário, não era nem contra vírus, era contra o próprio usuário, porque o sistema de permissão do Windows sempre foi vulnerável nesse sentido. Só que hoje a Microsoft melhorou muito o tempo de reação do sistema. Então o Windows ele consegue investigar melhor a ação do usuário, fazendo com que o sistema emita alertas
extremamente cruciais a fim de, pelo menos, fazer com que o usuário reflita sobre aquela ação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o usuário vai ver esse alerta, ele vai, opa, tem alguma coisa errada. Por mais leigo que ele seja, ele vai desconfiar, entendeu? Então, assim, é recomendável que você siga à risca as recomendações da Microsoft com relação à segurança. Se você não segue, cara, sinto muito. É que o vírus da sua máquina não é o que você vai baixar, é você que está agindo como um agente, né? Como um agente malicioso ali. Porque se você não prepara o seu sistema para reagir a ataques externos, infecção, vírus, download com arquivos infectados, se você não obedece, né, as recomendações da Microsoft para melhorar, né, o tempo de reação do sistema, a detecção desses arquivos, você está sendo o agente malicioso nesse caso. Então, sim, a responsabilidade não é do Windows e nem da Microsoft, ela é sua. Assim como no Linux. Em ponto. No Linux, você também tem esse problema na questão do sudo. O sudo, ele veio para meio que proteger, né, o usuário de não fazer as coisas usando o root, que é muito mais perigoso. Só que o sudo também dá permissões avançadas para o usuário. Então, quando tu roda algo com o comando sudo, geralmente tu tem permissões avançadíssimas para o sistema. A premissa do Linux é dar liberdade para o usuário, mas essa liberdade também traz um risco muito grande. Poucas pessoas falam, mas acontece. Dito isso, pessoal, o resumo da ópera. O Windows melhorou sim, o Windows está muito mais seguro do que o que era. E eu mostrei aqui para vocês um exemplo prático de que o Smart Screen, o Windows Defender e a inteligência artificial que agora está implementada na agente de segurança do Windows, ele age corretamente ali para proteger o usuário. Ele pode ser que ele não acerte 100%, pode ser que algum arquivo passe ou pode ser que algum arquivo que não é perigoso não passe. Entendeu? Esse arquivo aqui que eu tentei baixar, por exemplo, pode ser que ele não tenha nenhum risco, mas o sistema já detectou uma falha. Então, sim, é uma forma de você se policiar ou pelo menos testar numa máquina virtual. Então, poderia ter aqui uma VM ou executar ele em sandbox, né? O Windows ele tem uma ferramenta em sandbox que emula um próprio Windows dentro do outro para você conseguir testar os apps. Então você não precisa necessariamente instalar uma VM, o próprio Windows já tem um ambiente virtualizado para isso. Então essa é uma excelente forma de você se precaver contra esses ataques, contra esses arquivos. Bom, sobre o Windows Sandbox, eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando isso na prática futuramente, tá bom? Vou ver se consigo trazer essa semana, mas nesse vídeo aqui eu não vou mostrar, senão vai ficar muito grande, porque é um assunto que eu tenho que explicar bem para vocês não fazerem errado. Dito isso, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixa o seu like e se não for inscrito, pessoal, inscreva-se no canal e ativa também o sininho de notificações. Vou convidar vocês para entrar no nosso Discord, o link não vai estar na descrição desse vídeo, mas vai estar na descrição de qualquer vídeo do canal principal, que é o LW Tech. Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.